Fala pessoal, beleza? Tô aqui na praça, olhando aqui a luz do sol, sentindo o frescor debaixo da árvore e tive uma ideia de fazer alguns vídeos falando sobre algumas coisas que são inerentes à nossa vida, né? Inerentes à condição humana, as conexões, as relações. A gente nasce nesse mundo e parece que não tem um propósito muito demarcado. E eu começo a entender a realidade, a vida, assim, como uma tentativa da gente aprender sobre nós mesmos, sabe? Obviamente, em muitos momentos isso é mais fácil, é mais fluido, é mais racional, é mais objetivo, mas muitas vezes o aprendizado ele reside num nível mais profundo da nossa consciência, eu diria assim, que é um nível mais intuitivo, um nível mais de sensações, de sentimentos, né? Então isso entra naqueles aprendizados que a gente aprende e às vezes nem sabe que está aprendendo, né? E aí quando a gente vê depois de muito tempo, a nossa reação a certas situações, ela mudou. E aí falando nisso, né, sobre reações, sobre sentimentos, eu queria bater um papinho com vocês mais sobre a confiança, né? Como a confiança, como essa força que faz a gente se abrir, se fragilizar com as pessoas. Essa força que faz a gente contar com as pessoas, né? Fragilizar, contar e ter ali, às vezes até como um porto seguro nesse mundo onde a gente sempre está tendo perigo de ser passado para trás, perigo de ser prejudicado mesmo, ser enganado. A confiança ela nasce pelo jeito de uma necessidade de nos sentirmos conectados, nos sentirmos possivelmente como a gente era ali no ventre da mãe, né? Sentirmos ali numa conexão pura, verdadeira e incondicional. Mas existe um aspecto dessa conexão que a gente vive no ventre da nossa mãe que é pouco lembrado ou pouco vivenciado para quando a gente vai para a vida adulta, pelo que eu percebo, que é a condição da impermanência, a condição da finitude dessa fase, né? Essa fase ela acaba e a gente fica tentando remontar, né? A confiança é isso. Por outro lado, a confiança ela também nasce de uma necessidade inerente à vida, né? Você não tem como você viver sozinho. Vivendo sozinho, você vai ter menos experiências, vai ter menos evoluções por consequência. E você também vai acabar não exercitando certas coisas que fazem a vida melhor, né? O carinho, o amor, a compreensão, a flexibilidade, que é uma coisa, inclusive, que eu tenho que aprender muito, ser mais flexível. Todas essas coisas são aprendidas quando a gente entra em contato com outras pessoas. Então, por isso que confiança, é uma coisa que para mim parece uma coisa necessária para nossas relações. Precisamos ter pessoas que confiamos em certo nível. E a confiança também não é absoluta, né? Tem confianças em várias áreas. E aqui eu estou dizendo uma coisa mais abrangente,
mas também às vezes um pouco mais focado para a área afetiva, familiar, amizade, que são coisas que tenha mais a ver com a nosso senso de pertencimento, sabe? E aí a confiança é essa coisa, né? São tratos, são expectativas. Muitas vezes a confiança ela vem num nível muito básico, né? Confiar que aquela pessoa não vai te matar, né? E às vezes é num nível mais sofisticado, que seriam as convenções sociais, os acordos, né? E quando entra nesse estágio, a gente começa a ter divergência, porque as pessoas elas enxergam os acordos sociais de maneira muito diferente, né? Como o próprio acordo da monogamia ou exclusividade, mesmo fora da monogamia, a gente tem a exclusividade por uma questão de trato mesmo, uma questão de, pô, a gente não dá certo, se for acontecer alguma coisa, não é esse tipo de relação que eu gostaria de ter, por exemplo, né? E aí eu fico me perguntando o que faz as pessoas traírem, o que faz as pessoas quebrarem um voto de confiança. A primeira coisa que me vem à cabeça é que a pessoa ela tem uma sensação de que a culpa por cometer o ato de traição é menor do que a dor de ter que assumir e acabar com aquele relacionamento ou ter que conviver em não viver aquela experiência que se quer viver. Então, olhando por esse lado, é ao mesmo tempo um senso de muita individualidade, pelo que me parece, ao mesmo tempo que uma dificuldade, uma falta de maturidade de lidar com as coisas de maneira mais clara, né? Uma abertura mais clara. Então, talvez sejam pessoas que foram muito punidas quando expressavam suas emoções, pessoas que descobriram que elas conseguem transitar mais nas próprias experiências quando elas não falam isso para os outros, quando elas não abrem isso para os outros. E isso é muito interessante de observar, estando numa perspectiva de uma pessoa que se expõe até que demais. E aí a gente vê que existem algumas dinâmicas às vezes nos relacionamentos de oferta e demanda e que a gente não presta muito atenção. Uma pessoa geralmente que vai ter uma tendência maior a buscar os próprios prazeres em detrimento de alguns acordos, ela vai buscar uma pessoa que seja mais permissiva, seja mais fácil de lidar. Então, uma pessoa mais permissiva, que está mais disposta a perdoar, disposta a relevar, essa pessoa ela é uma pessoa que dá um pouco mais de match, entendeu? Ao mesmo tempo, ao contrário, né? Uma pessoa que é muito permissiva e tal, ela se sente estranha com uma pessoa que pede muita desculpa, sabe? Ela fala, nossa, mas você não fez nada, por que você está pedindo tanta desculpa assim? Né? Porque são pessoas, e aí eu me vejo nisso, são pessoas que receberam também muita punição, mas tiveram uma reação diferente, né? São pessoas que buscam mais aprovação. Então tem um apego de buscar a aprovação daqueles que de repente machucaram, enquanto que a pessoa que trai é a pessoa que ela não precisa da aprovação muito assim, na verdade ela sabe que ela pode fazer, ela só busca um jeito de fazer sem ser punida. Então são duas saídas para o mesmo problema.
que de repente na infância, na adolescência, duas pessoas muito criticadas, muito punidas. E aí isso me remete a que, de uma maneira geral, a gente vive numa sociedade onde a dinâmica de oferta e demanda, olhando por esse lado, leva sempre para um caminho onde os tratos eles vão ser desfeitos. Em algum momento vai explodir, e em algum momento o trato vai ser desfeito, né? E aí entra a beleza, que na minha opinião, a beleza do que na minha opinião é o amor verdadeiro. Quando você tem um amor verdadeiro, você não está seguindo um código de conduta porque você tem medo ou porque você quer a aprovação da pessoa e tudo mais. Você segue porque é o certo a se fazer. E se caso você for trair, você sabe que depois de uma traição, de uma quebra de confiança, ou nem que exista quebra de confiança, depois que você faz uma coisa fora do trato, você já sabe que aquele relacionamento já não é um relacionamento legal para se ter. Então, pela consciência do pouco que se sofre gradativamente e constantemente em uma relação ruim, você não busca um prazer momentâneo, sendo que aquele prazer momentâneo vem de uma vontade, de um sentimento que está evidenciando alguma coisa de errado no seu relacionamento. Então, uma pessoa que ama de verdade, primeiro, ela não vai trair. Caralho, o cara caiu ali na moto. Mano do céu. Meu Deus, mas já foram ajudar ele. Meu Deus. Mas enfim, a pessoa que ama de verdade, ela não vai trair, porque ela sabe que isso a longo prazo vai foder ela. E fode mesmo, né? A traição, ela mostra uma alma vazia nesse ponto. Uma alma que não tem confiança. Olha que engraçado. Ela não sente confiança. Então para essa pessoa, trair é ok. Porque ela não sente que o outro vai acolher ela nos sentimentos dela. E isso é muito ruim, né? Porque a traição, ela é como se fosse uma saída gradativa de uma situação onde os dois não estão conseguindo se conectar. É uma saída assim, tipo, vou me preparar, já tô fazendo coisa fora e já tô me preparando, né? Pra quando isso acabar. Pra eu não me sentir tão mal assim. Porque na verdade é isso, né? Você tá buscando o seu próprio prazer porque você não aguenta não ter ele. Então é uma busca por individualidade, é uma busca pela autoestima de um jeito doente, né? Porque na verdade a pessoa, ela tá naquela situação e o corpo ele grita quando você não tá numa situação boa, né? Só que é de um jeito doente e essa pessoa vai trair de novo. Ela pode encontrar outras pessoas, enquanto ela não solucionar essa insegurança, ela vai trair de novo. E por outro lado, a pessoa que se submete nessa situação, e aí eu me vejo muito nisso, a pessoa que perdoa, mesmo se machucando, ela não está perdoando. Ela não tá perdoando porque ela é boazinha, porque ela entende. Ela tá perdoando porque ela também tem medo. Os dois têm medo de acabar com essa situação e gerar uma dor maior, que seria a dor do rompimento, uma dor intensa. Mas aí se ficam numa situação de dor constante, que é pior ainda. E aí nessa dor constante, um busca trair, o outro busca ficar
criando na cabeça uma imagem da pessoa e aí fica complicado. Mas aí o amor, ele perdoa, mas ele não necessariamente vai... A pessoa que ama, ela vai perdoar e ela vai analisar, né, essa situação se prolongar. Beleza, ela me mostrou que traiu. Isso é uma coisa séria o suficiente pra tirar minha paz? Tira minha paz, então beleza, eu perdoo, mas não quero mais essa relação. Ah não, eu perdoo, não tira minha paz, então vamos tentar construir. Eu acho que em todos os outros pontos estamos felizes e tal. Eu queria saber mais sobre o que você está sentindo, né? Então uma pessoa mais madura estaria mais próxima dessa reação que eu tô falando agora, do amor verdadeiro. E aí a gente começa a perceber que a confiança mesmo, ela pode ser cega, pode ser uma confiança num trato, ou ela pode ser uma confiança onde você confia na pessoa, mas você sabe que quem a pessoa é, o que ela te mostra, mas você sabe também que as pessoas mudam, elas escondem coisas, então não é uma confiança cega. Ela é mais um sentido de partilhar, de calma, de confiança, inclusive em si mesmo, né? Porque não tem como você confiar nas outras pessoas se você não confiar em si mesmo. Porque você joga toda a sua confiança para outra pessoa, na verdade você está dando o destino da sua vida, dando a sua capacidade de regular as emoções para outra pessoa. Então acaba não sendo uma coisa saudável. Então a confiança, ao meu ver, é uma coisa que a gente adquire. E quando se perde a confiança, é muito difícil de reconstruir essa confiança. Porque de um jeito ou de outro, você sendo uma pessoa, como nos exemplos, uma pessoa madura ou não, sendo uma pessoa leal aos acordos sociais ou não, essa confiança, ela sempre vai nascer de uma confiança em você mesmo. Beleza, tendo essa confiança em você mesmo ou não, mas a confiar nas coisas é uma coisa muito complicada, que ela é construída com convivência. Se é difícil construir uma confiança em você mesmo, que é um lugar onde você tem o maior controle que você poderia ter, que é você mesmo, é difícil construir. Quando você perde a confiança em você, demora tempo para você construir. Agora imagina outra pessoa que é uma confiança totalmente condicionada, né? Condicionada às atitudes daquela pessoa. Então é complicado. A confiança, geralmente, a gente não consegue construir ela tão rápido de novo. Então a mensagem que fica é que quando você para de confiar numa pessoa, é um momento de reflexão, de séria reflexão, para saber se aquela relação realmente precisa existir ainda ou se já está na hora de cortar e enfrentar a dor do crescimento. Porque dói pra caramba cortar um vínculo com uma pessoa que você confiou. Mas quando você não confia mais, vai doer muito mais, vai doer pra caralho e de um jeito mais intenso e permanente, de maneira que quando você corta finalmente por cansaço o vínculo com essa pessoa, você vai ter destruído a sua autoestima e o perigo de você querer voltar para uma situação de abuso de novo é gigantesco. Então a confiança é um pilar assim de qualquer relacionamento humano. Então fica essa reflexão aí da confiança. E eu espero que alguém
se beneficie com essa reflexão, esses 20 minutos aí de falatório.